Seja super bem-vinda à segunda aula do curso Viver de Naturopatia. Eu sou Fernanda, sou naturopata há mais de 10 anos, sou fundadora aqui do Instituto Naturale e criadora da formação profissionalizante em naturopatia do zero à profissão. E aqui no curso Viver de Naturopatia você está aprendendo todo o passo a passo que fez milhares de alunos se tornarem terapeutas reconhecidas, bem remuneradas e especialistas na naturopatia, com confiança, segurança, resultado profissional, mesmo que seja do absoluto zero, ou se você já for da área das terapias naturais. Então, se imagine você podendo unir o que ama fazer, ajudar outras pessoas e ainda ter os resultados que você deseja. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Eu também achava isso, até conseguir de fato transformar a minha vida e ver a vida de pessoas comuns serem totalmente transformadas. Eu parar para pensar que faz só 2 meses que eu estou aqui, eu já tive muito reconhecimento, tanto financeiro, né, quanto de, assim, retorno, de feedbacks de clientes, quanto de convites, como me convidaram para uma palestra, né. É um serviço que não é só, para a gente, é bom, não é só questão financeira, como eu falei, é o todo. Você acaba se sentindo você mais feliz, mais realizada, e acaba fazendo bem, assim, em geral, sabe? Eu, assim, deixo bem para as minhas colegas, que eu torço por elas, e eu sei que se elas querem, elas também vão conseguir, e que vale muito a pena. Aqui você vai ver que sim, Natu, é possível trabalhar com o que você ama, acordar todos os dias realizada, conquistar as coisas que você deseja, que os seus filhos desejam e merecem, e ainda ajudando outras pessoas com resultado de verdade, disseminando a naturopatia com propósito. E na aula passada eu te expliquei o que de fato é a naturopatia, de onde ela surgiu, falei sobre o mercado oculto e te detalhei os 7 erros que te impedem de viver da naturopatia. Se você ainda não assistiu, você deve voltar na aula anterior para ver. É só dessa forma que você vai continuar nessa jornada de transformação, receber depois da sua apostila também o seu certificado, depois poder emitir, enfim. Então aqui abaixo vai estar o link para você poder assistir a aula 1 e depois você volte nessa aula aqui. E se prepare, porque nessa aula eu vou te entregar o néctar, Natu. Mas antes eu queria só agradecer a avalanche de comentários sobre a nossa última aula. Eu e minha equipe, a gente fez o máximo para responder todos vocês. E óbvio, se você ainda não deixou seu comentário, coloque aqui abaixo o que você está achando do curso, das aulas. É muito bom para mim, para eu ver essa comunidade de pessoas que estão sendo transformadas com a naturopatia. Então vamos lá nos aprofundarmos. Mas antes, já anote a parte 1 da senha da apostila dessa aula. Pilares. Pilares, tudo junto, minúsculo. Então lembra que eu te falei sobre o mercado oculto da naturopatia, que está em plena ascensão? Pois bem, para você ter sucesso da forma mais rápida, simples e com resultado garantido em meio a esse cenário de expansão, a sua transformação ela tem que ser sustentada por 4 alicerces que se dão aqui pelas letras da metodologia que eu desenvolvi e eu te expliquei na aula 1. As letras dos pilares META, da metodologia META. Então, começando de trás para frente, iniciando com a letra A aqui, de assertividade. Não sei se está dando para vocês lerem tudo, mas A de assertividade. Então, lembra que na aula 1 eu falei da minha avó? As gerações passadas, elas tinham conhecimento acerca da naturopatia. Mas hoje, ficar seguindo só isso não é a forma mais inteligente. Então, a gente deve unir os saberes populares aos estudos clínicos que já existem. E é nisso que a gente se baseia nesse pilar aqui, o pilar de assertividade. Caso você esteja ingressando agora ou já tenha alguma experiência nessa área, pode aí você ter alguns receios de iniciar. Medo de indicar os óleos essenciais, medo que os clientes tenham alguma reação, não saber lidar com certas situações, ou ainda, você fez um curso que te ensinou fazer umas indicações gerais que não promovem eficácia de verdade, te faz ter medo de indicar as plantas medicinais para crianças, idosos, gestantes. E isso é completamente normal. Eu já estive nesse lugar. Mas é por isso que nesse pilar de assertividade, a gente se fundamenta no que eu chamo de janela terapêutica, escalagem de doses e ciência somada ao uso popular. O que eu vou te ensinar agora é o néctar para você que quer ter sucesso. Risco é sempre dependente da dose. O Paracelso foi um médico e alquimista lá do século XVI, ele já dizia, né? Somente a dose correta diferencia o remédio do veneno. Então existe uma faixa de uso em que há contraindicações.
Existe uma faixa em que não há nenhum efeito, e existe uma faixa dentre elas que se chama janela terapêutica, que é o que faz trazer segurança sem esses riscos. É a janela terapêutica, como eu gosto de chamar também. Então, pensa só, você tá lá cozinhando, vamos fazer aqui uma analogia. Pensa que você tá aqui cozinhando, e aí, ó, pensa que eu coloco isso aqui de sal para temperar essa panela cheia de comida. Ela vai ficar temperada? Vai ficar sem gosto, né? E agora, e se eu colocar tudo isso de sal na turma? Vai ficar bem temperada? Vai, mas ninguém vai conseguir comer uma garfada, né? Então é a mesma coisa. Você indicar as doses erradas, posologia, frequência alta, frequência baixa, baixas doses, é o mesmo que colocar só um pouquinho de sal na comida. Agora, indicar grandes doses, perto da contraindicação, frequência também alta, é o mesmo que despejar esse pote inteiro de sal na panela. Quanto mais próximo dessa dose máxima segura, que a gente chama de DMS, quanto mais próximo da dose máxima segura, ou acima dela, a gente já entra num campo aqui de contraindicação, do pote inteiro de sal. Quanto mais abaixo da dose mínima eficaz, que a gente chama de DME, abaixo disso, é quando a gente coloca só uns grãozinhos de sal para uma panela inteira de comida. Não tem tempero. É aquilo que eu falo sempre, né? Ah, só o chazinho. Pare de indicar só o chazinho. Pare de indicar óleo essencial como se fosse extremamente perigoso. Precisa de segurança, precisa de cuidado, como você vai aprender por aqui e muito mais. Mas é com a especialidade que você consegue gerar eficácia, sair do campo de não ter nenhum efeito com segurança. Sair desse campo de efeitos adversos que, como eu sempre digo, mesmo natural, pode acontecer. Por isso que a gente precisa de especialidade. Então, entendeu aqui como a janela terapêutica vai ser o tempero assertivo para a sua atuação profissional? E ainda, dentro dessa faixa do meio, existe o que eu chamo de escalagem, ou seja, é a gente iniciar as indicações mais perto da base e ir subindo conforme necessário, a cada ciclo de recomendação, conforme a gente vai entendendo como aquela pessoa reage, como aquela questão também tem efeitos e tudo mais. E por que é muito importante você saber disso? Porque caso você já seja terapeuta natural de qualquer área ou esteja iniciando, queira iniciar, você pode sim pegar no Google receitas prontas, indicações gerais de óleo essencial, de floral. Mas caso você atue dessa forma, grandes chances são de que seu cliente não vai ter resultado que ele merece, que você quer proporcionar, que ele busca, e dessa forma, como consequência, você também não cresce profissionalmente. Você não se torna especialista com reconhecimento, sendo bem remunerada, com resultado profissional. Então entende onde você vai chegar a partir daqui, Natu? Escreve aqui abaixo para mim, é só o começo. O que você precisa é realmente de uma fonte segura, objetiva, simples, rápida, que una o poder total da tríade da naturopatia, que a gente já vai se aprofundar, com segurança e eficácia. Então é como eu falei, a gente une os saberes populares ao avanço científico, mas fique tranquila que na aula 3, eu vou te dar na apostila, na aula, o modelo de acervo com a janela terapêutica, com a faixa de escalagem de doses, a união desses saberes com os estudos clínicos. Então, a gente vai continuar, mas já anote aí que você não pode perder por nada a nossa aula 3, para receber esse néctar aí que eu preparei para vocês. Então, agora vamos ao segundo pilar aqui na letra T de tríade. Tríade integrativa. A tríade, ela se baseia no eixo da biocompatibilidade da natureza com as pessoas. Biocompatibilidade é a habilidade de um material ser compatível com tecidos vivos, ou seja, com o corpo humano. E é o que acontece com as plantas, que são naturais, assim como nós, seres humanos, também somos. É por isso que elas agem tão bem no nosso corpo, no nosso organismo, na mente, no campo sutil também. E quando integradas da forma correta, os efeitos são garantidos. Eu vou aqui representar para vocês o triângulo da nossa tríade integrativa para vocês entenderem um pouco mais. Então vamos fazer aqui um triângulo. Aqui a gente tem planta, óleo essencial e floral. Então pensa que as plantas, é um fato, elas têm um poder incrível. E dentro do método da naturopatia que eu criei, a gente se baseia no uso das plantas em suas 3 ramificações. E agora eu vou te explicar mais a fundo cada uma dessas
ramificações. A primeira de todas, o uso terapêutico medicinal das plantas, através da fitoterapia, que é o uso terapêutico das plantas medicinais. Aqui, como eu sempre digo, é muito além do chá. A gente pode indicar as plantas através de tinturas, através de cápsulas, através de compressas, emplastros, suco medicinal, oleato, shot, garrafada e muito mais. Por exemplo, olha aqui que simples, Natu, vou te ensinar agora uma receita. A gente vai fazer um oleato medicinal com plantas medicinais. Então aqui eu tô pegando um óleo de amêndoas, pode ser um outro óleo vegetal também. E vou colocar aqui dentro um pouco de erva baleira seca, tá? Um pouquinho aqui, depois eu passo para vocês essa receita melhor. Vamos dar uma mexida e eu vou colocar aqui num banho-maria, que eu tenho um fogão aqui que já é próprio para fazer isso, tá? Vou dar uma mexida aqui. A gente vai aquecer baixinho e deixar esse oleato curtindo, macerando, ou seja, passando as propriedades medicinais dessa planta para o óleo. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho esse fogão aqui, que é próprio para isso, ó. Eu vou deixar aqui no cantinho, no foguinho baixo, e eu vou te explicando. Depois a gente volta aqui para continuar falando, mas tá aqui, ó, a planta com o óleo aqui para macerar. Então deixa ali no fogo, depois a gente vai potencializar enquanto eu dou sequência à aula e já já a gente volta aqui. E sim, você pode fazer essas indicações começando do zero, sem ser da área da saúde. Bora evoluir, Natu! E com as plantas a gente vai estar atuando então nos 3 campos, tanto campo sutil, as plantas agem, como emocional e como físico também. Já vamos adentrar mais. Mas vamos falar da segunda aqui, tríade, que é o óleo essencial e vem da aromaterapia. Então, para a gente entender melhor o que é aromaterapia, vamos dividir a palavra em 2. Aromaterapia, ou seja, usar o aroma dos óleos essenciais com o intuito terapêutico, mas não é só o cheirinho, não é só o aroma bom, e sim o efeito dessas moléculas aromáticas que as plantas possuem, que carregam aqui componentes químicos naturais com diversas propriedades medicinais. Então você deve saber que os óleos essenciais estão cada vez mais disseminados, mas sem o método META você está perdendo e muito a potencialidade desses compostos que podem mudar a vida de quem você indicar corretamente e, consequentemente, a sua vida também. Então, quantos aromaterapeutas eu vejo por aí indicando, por exemplo, pingar uma gotinha num colar de aromaterapia aberto, que fica longe das vias respiratórias, evapora no ar. Então, o que a gente inala chega no organismo por volta de 7% daquilo que a gente aplicou. Pensa num colar de aromaterapia, pingar uma gotinha no travesseiro, no lençol, uma gota no difusor que fica longe. Tá entendendo como você vai se diferenciar, Natu, da média, do mediano? Comenta aqui abaixo o emoji da borboleta para eu ver que você tá evoluindo de verdade. E bom, agora que você já conhece a segunda ponta da tríade, bora voltar para o nosso oleato, que já deve estar ficando bom. A gente não deve deixar ele muito quente para poder aplicar o óleo essencial. A gente filtra e pinga a 5%, tá? Desse oleato. Eu vou só fazer um pouquinho aqui, porque eu tô no meio da aula com vocês, mas a gente filtra esse óleo, tá? Filtra mesmo. E pinga os óleos essenciais a 5%. Depois eu passo essa receita para vocês também, na apostila. E a gente tem aqui, vocês não têm noção, a potencialidade de um oleato. E óbvio, nossa, muito potente. Dependendo da planta que você escolher, dependendo do óleo essencial, pode ser um oleato destinado a dores musculares, com um efeito anti-inflamatório, para questões de pele, dores musculares, dores articulares, enfim. As propriedades das plantas dos óleos essenciais são infinitas, a gente vai adentrar um pouco mais. E recentemente a lei mudou um pouco para produtos artesanais, então você como profissional pode adicionar isso junto ao seu atendimento. Mas a gente vai se aperfeiçoar e falar um pouco mais sobre isso na aula 3. Então isso aqui não é só um produto terapêutico, é um óleo integrado, potente em plantas e óleos essenciais. E uma vez eu ouvi que as plantas, com a sua perfeição e bondade, doam o seu poder a nós, e é justamente o que acontece. E a terceira forma aqui do uso das plantas é através do uso dos florais, da terapia floral. E os florais, eles atuam a nível da alma, num campo sutil, esquecido pela maioria dos tratamentos, mas é por isso que a naturopatia, quando a gente sabe integrar e usar o método da forma correta, todas as formas totais das terapias essenciais, a gente tem tanta eficácia de quem a gente aplica. Porque a gente consegue atingir os 3 campos, energético, físico e emocional. E isso fortalece o nosso propósito de ajudar verdadeiramente as pessoas, a gente não fica só apagando um sintoma, e como resultado,
disso, a gente também cresce profissionalmente através dessa atuação tão eficaz, nós crescemos também em resultado. Hoje você sente que encontrou o seu propósito? Sinto. A naturopatia é a minha base. Isso vai ser sempre, Fê. E como você se sentiu atender? Olha, não, eu me sinto super à vontade. Só para você ter a dimensão de onde você vai chegar, Natu, com a especialização em naturopatia, além de terapeuta naturopata, terapeuta naturalista, terapeuta integrativa, você também se torna aromaterapeuta, terapeuta floral, fitoterapeuta, além de todas as nomeações que você já vai saber em breve. Inclusive, tem muita gente me perguntando sobre a formação profissionalizante em naturopatia online que eu forneço, que eu dou aqui no Instituto Naturalia. Eu realmente dou essa formação profissionalizante. Em breve a gente vai abrir as inscrições, que abrem pouquíssimas turmas ao longo do ano. Mas, por enquanto, eu quero que vocês foquem aqui no nosso curso Viver de Naturopatia e mais tarde a gente fala da formação, tá? E por que a tríade, voltando, da naturopatia traz tanta efetividade para as pessoas? E como consequência você, Natu, vai poder realizar seus sonhos, viver do seu propósito? Como que isso acontece? Como eu estava dizendo, a tríade consegue atuar nos 3 campos: sutil, emocional e físico. Vou explicar. Você já deve ter tido a experiência de estar em meio à natureza e sentir uma leveza, um bem-estar que não sabe nem explicar. Essa é a atuação sutil das plantas, mais especificamente através da energia vital, que é um campo que todos os seres vivos têm e as plantas também têm. E essa atuação no campo sutil, ela é importante porque você já deve ter tido experiência, ou em si mesmo, na família, ou em clientes, enfim, caso você já trabalhe, de fazer indicações, aplicações que são muito positivas para aquele sintoma, mas indicado para um mesmo sintoma em pessoas diferentes não tem o mesmo efeito. Isso acontece porque a gente não é um sintoma, tem muito mais coisa que envolve. Então é importante frisar que não tem nada a ver com misticismo, ritual, nada disso. Aliás, todos os recursos da natureza, eles vêm do mesmo Criador que a gente. Para mim é Deus. Deus nos criou. Deus criou as plantas da natureza. Você pode chamar de universo, energia, do que quiser. Mas é por isso que a conexão da gente com a naturopatia é tão grande. E a atuação no campo emocional e físico se dá por conta de um poderoso compilado de químicos naturais que as plantas possuem. Somente as plantas medicinais. Que ele é chamado de fitocomplexo. O fitocomplexo ele é produzido pelo metabolismo secundário das plantas. Então, resumindo, o metabolismo ele produz substâncias que as plantas precisam. O metabolismo primário produz carboidratos, proteínas, nutrientes. Já o metabolismo secundário ele não é vital para toda a planta. É por isso que nem toda planta é medicinal. Porque só existem esses compostos químicos medicinais nas plantas que possuem esse metabolismo secundário ativo. Então, para você entender melhor, imagine uma floresta com diferentes plantas, animais, micro-organismos coexistindo e interagindo. Os insetos polinizam as plantas, fazem perpetuar as espécies. As plantas fornecem alimento para os animais. Então, cada elemento tem um papel específico ali. Fornecer alimento, fornecer abrigo e tal. O fitocomplexo é semelhante a esse ecossistema. Os componentes das plantas interagem entre si, contribuindo para o equilíbrio e eficácia da planta. Assim como um ecossistema saudável depende da interação de todos esses elementos, o fitocomplexo é eficaz quando todos esses elementos também atuam ali em conjunto. E é deste fitocomplexo, inclusive, que provém vários medicamentos artificiais, sabia? Por exemplo, a aspirina é um dos medicamentos mais consumidos no mundo todo, o primeiro artificial ali, sintético produzido. Ele tem grande ação anti-inflamatória e tudo mais. Ele tem uma origem vegetal. Ele foi extraído ali, o princípio ativo, da casca do salgueiro, uma planta. Mas o que poucos falam é que existem diversos efeitos colaterais que podem ocorrer durante um tratamento com aspirina, incluindo náuseas, diarreia, dor de estômago. Isso acontece quando um químico da planta é isolado dos demais, ou seja, o fitocomplexo ele foi partido, teve uma alteração ali dos seus efeitos. E a notícia boa é que existem milhares de opções naturais com as plantas. Esse estudo, por exemplo, que está aparecendo, ele comprovou o efeito anti-inflamatório da planta do gengibre, que é uma planta medicinal, e o estudo disse ali que o gengibre foi eficaz como suplemento anti-inflamatório e antioxidante, porque tem forte propriedade de eliminação de radicais livres, sem contar
que não houve os efeitos colaterais ali, como o da aspirina. E é nisso que a gente se baseia dentro da naturopatia. E por que eu estou te explicando tudo isso agora? Eu vou mostrar, por exemplo, esse aqui, que é um dos milhares de tantos existentes estudos acerca das plantas que comprova a atuação no físico. Nesse caso, falando aí do poder anti-inflamatório do guaco. Esse daqui, esse outro estudo comprovando o efeito superior do óleo essencial de lavanda a um ansiolítico convencional para ansiedade. Aqui, demonstrando o efeito no campo emocional. E esse outro estudo comprovando os efeitos antifúngicos, antibacterianos, antivirais dos óleos essenciais, ou seja, a atuação no físico também. Isso tudo serve para você poder explicar para aquele cliente cético que acha que a naturopatia é placebo, por exemplo, que não tem o efeito. Tem muitos estudos comprovando de fato. E quando você começa a entender o poder da tríade, quando usada da maneira correta e não simplesmente jogando no Google como indicar, qual chazinho é melhor para isso, para aquilo, enfim, é muito além do que você imaginava até agora, né? Então faz você evoluir realmente. E olha aqui alguns dos resultados das minhas alunas que aplicam a naturopatia integrativa da forma correta. Olha só esses resultados. Ela estava tentando engravidar já fazia mais de 2 anos, ela tinha tido um aborto retido em uma das trompas. E ela teve que fazer uma cirurgia para retirar da trompa, porque senão tinha risco de sangrar e ela ter uma hemorragia. Então ela perdeu uma trompa. Então ela passou no médico. E o médico falou, não, vários, né? O médico falou, no seu caso é um pouco mais difícil. E ela também tinha uma obstruçãozinha em uma das trompas, só tinha uma, né? Aí o médico falou pra ela assim, você tem que fazer uma FIV, porque no seu caso pode acontecer, mas é difícil. É o que eu ouço todo dia, entendeu? Eu sempre ouço isso. Ela chegou em mim, aí ela falou assim, quer saber, eu vou tentar. Ela fez tudo. Sabe aquela que manda foto do chá? É esse mesmo. E ela fazia as massagens abdominal com óleo essencial. Aí ela fez uso do chá. No primeiro mês não deu certo, mas ela ficou leve, porque a menstruação veio bonitinha, certinha. No segundo mês, ninguém tava esperando. Ela falou, do nada, ela falou, eu tô grávida, descobri. E mandou a carinha lá, grávida, de 2 a 3 semanas. Ela era tentante há mais de 2 anos, tinha todas essas questões. Depois do seu atendimento, das suas recomendações, em quanto tempo ela engravidou? 1 mês e meio. 1 mês e meio. E você pode já ter usado algum óleo essencial visto pouca eficácia, indicado algum floral a um cliente, mas teve pouco resultado, ou não saber como indicar realmente, abordando todas as situações. Isso acontece porque você não olhou de forma integral a situação, nem usou o poder da biocompatibilidade das plantas em sua tríade total. É somente quando você é especialista na tríade da naturopatia que você consegue promover o máximo da eficácia natural com segurança para obter os resultados almejados. Então, imagine aí, né, uma árvore. Imagine uma árvore aqui. A fitoterapia, ela age como as raízes que estão profundamente conectadas à terra, nutrindo e fortalecendo o corpo físico. A aromaterapia age como o tronco que sustenta, conecta, traz equilíbrio emocional através dos sentidos, e a terapia floral representada pela copa, com as suas folhas e flores mais delicadas, atuando no campo sutil e energético. E juntas, todas essas partes da árvore formam um organismo completo, saudável, assim como a integração dessas 3 terapias que oferecem um cuidado holístico, abrangendo o físico, o emocional e sutil de maneira realmente eficaz. É por isso que o uso das plantas no método META, em suas 3 ramificações, age de forma completa nos 3 campos, físico, emocional e energético. Por isso que a gente tem aqui tanta eficácia com quem a gente atende e, consequentemente, isso traz o resultado para nós profissionais também. Então, você já parou para pensar no elevado número de pessoas doentes? Como isso indica a urgência de tratar melhor as questões? O que eu chamo de ciclo da doença é algo nítido nos dias de hoje. As pessoas têm um sintoma, tomam um remédio para aquilo. O sintoma é apagado, mas ele ressurge mais para frente. Consciente ou inconscientemente, a sociedade já está ciente de tudo isso, como a gente viu com o aumento da busca pelo que é natural, pela naturopatia. É somente com a naturopatia integrativa que a gente consegue sanar esse ciclo vicioso. Uma dor de cabeça não é igual para todo mundo, por isso que ficar tomando um remédio convencional, além dos efeitos colaterais silenciosos, tem esse problema do ciclo da doença também. Mas também indicar um óleo essencial só para dor de cabeça também não é o mais efetivo. Indicar um chá para ansiedade que o seu cliente possa estar passando também não é a forma ideal.
Imagine o seguinte, uma pessoa está lá dirigindo seu carro na estrada e aí a luz vermelha do painel acende, indicando que tem alguma coisa de errada. Aí ela vai lá, para no primeiro mecânico que ela vê. O mecânico abre o motor e corta o fio que está acendendo aquela luz. Fecha o motor, cobra pelo serviço e ela entra no carro e fica feliz, porque a luz já não está mais acendendo naquele painel. Mas quando ela volta para a estrada, o carro começa a truncar, fazer uns barulhos estranhos, começa a sair uma fumaça, e aí ela pensa, ué, eu não tinha acabado de sanar aquele problema? É justamente o que acontece hoje com muitas práticas convencionais. Elas apagam o que o sintoma está querendo dizer, ou seja, cortam o fio que acende a luz, mas não resolvem o problema em si, não investigam a raiz causadora daquele problema. E é isso que a naturopatia faz. E se especializar no que de fato está comprovado, que cresce cada vez mais a procura e que promove a eficácia de verdade, é somente se aprofundando na naturopatia que você vai conseguir sair dessa angústia que você vive hoje, da desmotivação, da falta de rumo, de sentido na vida. É só a naturopatia que vai conseguir alavancar os seus resultados de faturamento de verdade, Natu. Mas não é só isso. E é aí que entra o nosso terceiro pilar na letra E. A gente viu o pilar A de assertividade, T de tríade e aqui no E de estratégia. Aqui entram alguns fundamentos, né, de estratégias, de captação de clientes, de fidelização dos clientes, de posicionamento como autoridade. Então, do que adianta você saber muito sobre plantas, sobre óleos essenciais, mas você não tem quem atender? Então, lembra que é ideal a gente falar cliente ou interagente se você não for da área da saúde, paciente se você já for da área da saúde, tá? Mas você precisa saber como se posicionar, como atuar. Primeira forma, de forma virtual. Então pensa, quando você está procurando alguma coisa, sei lá, quebrou uma peça do seu armário, você joga no Google, certo? Então na aula de passada eu te mostrei o quanto há busca pela naturopatia, mas para as pessoas que estão buscando, elas precisam te encontrar. Então lembra também que eu falei que a minha formação lá atrás é de publicidade? Pois é, nesses anos eu percebi que além de nada adiantar só saber um pouco de planta, do benefício de cada óleo essencial ou floral, eu percebi também que para viver do meu propósito, que para trabalhar todos os dias com conexão com a natureza, sentindo esse preenchimento, você precisa também saber atrair os clientes certos. E é assim que você vai ser bem remunerada. E olha só, você não precisa aparecer, gravar vídeo, fazer o curso de publicidade como eu fiz a formação, nada disso. O posicionamento online pode ser com imagens, vídeos prontos. E aqui uma dica master que eu sempre falo quando você for se posicionar de forma online. Você deve mostrar, primeiro, autoridade. E aqui não tem nada a ver com tempo de experiência, nada disso, tá? Você sabendo um pouco, você já sabe mais do que quem não sabe nada. E você sempre tem algo para contribuir. Então, você deve mostrar autoridade. Outro tipo de posicionamento, informativo. Então, além de falar dos benefícios, da tríade da naturopatia, como vocês vêm aprendendo, essa área essencial para o seu cliente. Fale, informação. Provas e depoimentos, ou seja, mostrar antes e depois de resultados. E aqui você pode começar mostrando auto-aplicações com as plantas, aplicações com a família, por exemplo, com esse oleato que a gente fez hoje, você já vem aprendendo. Você pode usar em alguém e depois já usar esse resultado. E também polêmico, posicionamento polêmico. E aqui, polêmica não é relação à fofoca, nada disso. É polêmica no sentido de você explicar, por exemplo, o que eu falei, que o colar de aromaterapia pode ter um efeito muito vago, muito mínimo. Enfim, tá evoluindo aí? São formas de você se posicionar no virtual. Além disso, tem como você se posicionar e deve fora disso. Então, existem várias formas. Eu já vou te ensinar algumas delas. Então, a primeira é através de parcerias com outros profissionais. E aqui entram vários exemplos que são super benéficos para nós, como, por exemplo, psicólogos, nutricionistas. Eles atendem e os psicólogos, por exemplo, vão a pessoa passando por vários desequilíbrios emocionais, mas só fazem terapia uma vez na semana. E aí, 6 dias fica sem esse suporte. Mas nós, terapeutas naturopatas, fazemos indicações para essa pessoa poder usar em casa, ter esse tempo de suporte com a natureza durante esses dias. E assim todo mundo ganha. A pessoa por melhorar, o psicólogo pelo paciente ter mais resultado e a gente pela indicação remunerada. E não é só nessa área de questões emocionais, obviamente, como eu falei, mas
Na estética também, por exemplo, esteticistas, nutricionistas também que eu estava mencionando, nutrólogo personal, entra aqui nessa parte, né? A gente pode fazer indicações com atuação diurética, desintoxicante, que ajudem no emocional também na questão da compulsão alimentar, por exemplo. E aqui, igualmente, todo mundo ganha. O cliente, o profissional e nós também profissionais. Tá entendendo onde esse pilar de estratégia vai te levar, Natu? Isso é só o começo, porque existem muitas estratégias. E agora já anote a parte 2 da nossa senha, meta, tudo junto. Então, só recapitulando. Você viu que o método META é o que traz assertividade para que você tenha total segurança, confiança naquilo que você for passar. Além disso, você também viu como a gente aborda a tríade da naturopatia para promover eficácia de verdade para as pessoas e assim ter o seu retorno merecido. E também você viu que com as estratégias corretas você atrai clientes, fideliza todos eles, consegue se posicionar com autoridade para ser reconhecida, bem remunerada de fato. E para você dominar todos esses pilares com excelência, nós temos aqui o último pilar, aqui na letra M. E é nele que a gente vai se aprofundar na próxima aula. Então, tudo que você precisa fazer agora é clicar aqui abaixo, entrar ou permanecer no nosso grupo para acessar a sua apostila da aula, saber como acessar a próxima aula também e mais para frente, depois, saber como emitir o seu certificado e também saber mais para frente como se especializar de fato na naturopatia. Então, bora evoluir juntos, Natu! Eu te vejo na aula 3. Até lá! Imagine agora um incêndio. E esse incêndio ele começa a se alastrar. A pessoa que está tentando apagar aquilo, ela só tem um baldinho. Ela pega balde por balde, vai enchendo de água, vai jogando nesse incêndio, vai tentando apagar. E aos poucos ela até consegue diminuir de fato toda aquela chama que havia dominado todo o lugar. Mas o que causou aquele incêndio foi uma faísca que continua a acender. E mesmo que ela consiga apagar aquele incêndio, aparentemente, a faísca continua respingando e gerando novos incêndios em outros lugares. É exatamente isso o que práticas comuns costumam fazer. Apagar o sintoma, sem dar olhos à raiz realmente daquilo. E a naturopatia, ela faz exatamente o contrário. Ela, ao passo que diminui e acaba com aquele incêndio, ela também cessa a faísca que ocasionou aquele incêndio, evitando que ele se alastre e ocasione outros tipos de chamas, outros tipos de queimas por aí. E isso acontece na sua vida pessoal também. Muitas vezes a gente acha que precisa de um esforço enorme até conseguir apagar algum incêndio que aconteça na nossa vida, quando a gente deveria ir na raiz, na faísca, terminar com aquela faísca que está causando todos aqueles problemas. Ou seja, a partir de uma ação, a partir de um conhecimento profundo, a gente verdadeiramente mudar todo esse cenário prejudicial que muitas vezes a gente vive, para que acabe com toda aquela chama e finalmente a gente possa viver livremente e bem. Eu te espero na próxima aula.